Bom dia, Júlia. Bom dia, Titi. Bem-vinda ao Conversando com o Povo. Vamos estar aqui fazendo essa entrevista amanhã. E para começar, eu queria te fazer uma pergunta, talvez um pouco direta, mas você fica à vontade para responder. Ok, Queria saber um pouco sobre como é a sua orientação política. sim. É, eu vim de uma família totalmente baseada em questões de direita, né? Nós estudamos, meu pai é militar, meu avô militar, então a gente cresceu dentro desse ambiente, né? Estudei em colégio militar, então sempre tive esse contato que muitas das vezes eu vejo que às vezes assim, o que é pautado, principalmente por quem não conhece o lado, né, o lado de quem estudou no colégio militar, só veio a questão mesmo de ser extremamente rígido. Mas eu confesso que, para mim, enquanto pessoa, né, me ajudou muito a ter alguns tipos de princípios, a questão mesmo de saber começar algo e terminar, são coisas assim, são diretrizes do meio militar, né, que é a perseverança, a questão de honrar a família, honrar a pátria, que foi nos ensinado, né? Então eu tive a oportunidade de estudar desde da primeira fase de escola até formar ao terceiro ano em colégio militar. É, e existe algum lema, assim, dentro desse contexto? No meio necessariamente militar, voltado para a educação, diretamente não, né? Porque como assim, quando se trata em questão de ensino, acaba batendo uma questão também de ser o Estado, e aí o Estado prega por ser laico, mas como você convive com aquilo dali, você convive, principalmente a unidade onde eu estudei, era uma unidade do lado do CET, que é o Centro de Treinamento da PM, sabe? Então, toda a minha fase mesmo de, até a parte de atividade física, educação física que a gente tinha, era no CET. Então, a gente via ali aquela questão de determinação, sabe? Voltado mais diretamente para essa questão de. Tem uma palavra específica que agora ela me fugiu. Não seria necessariamente uma doutrina, mas você é ensinado. Uma das primeiras coisas, assim, desistir não é opção. Ponto. Então, lá você vê, por exemplo, a gente ia, né, para fazer um horário de educação física e a gente conseguia ver, às vezes, os alunos, os cadetes, as pessoas que estavam fazendo ali um curso antes de se tornarem, entrarem de fato para a carreira militar. E aí você via, assim, às vezes eram coisas árduas, né? Às vezes tinham que correr ali numa pista que não tinha sombra, não tinha cobertura, e aí às vezes era o horário onde o sol está mais assim forte, né? O horário ali de meio-dia. E assim, eles lutavam até o fim para conseguir honrar aquilo dali até o final, sabe? Então, isso foi ensinando muito para a gente. Eu confesso que, assim, da minha época de escola, eu posso contar no dedo quem foi para a esquerda depois de formado. Por quê? Pelo que teve contato com a gente naquela época, né? No passado, o que era de fato ensinado dentro de sala, enfim, essas coisas assim. Até a forma também de conduzir a vida. E a partir desse seu currículo, como que você vê hoje o povo, né, a população, a sociedade nas mãos do Estado? Hoje, 2024, principalmente desamparado. A gente está agora numa fase que, inclusive, iniciou o indulto, né? E a gente teve diversos
presos que foram liberados para poder passar festas em casa. E a gente sabe que muitos deles não vão retornar na data correta. Então, a gente acaba vendo as pontas do governo, que vamos dizer que é quem trabalha diretamente com essa parte, né, que são os militares, a polícia diretamente falando, seja ela civil ou militar, que fica na ponta, que é o que resolve o problema, enxugando gelo. Porque aí os mesmos que eles tinham antes feito um serviço de prender, assim, né, e proteger a população, vão ter que voltar para poder prender de novo, e aí em dezembro do próximo ano isso vai estar acontecendo novamente. Então eu vejo a população, assim, nessa parte muito refém. Confesso também que na parte também da educação, eu vejo um pouco sendo pregado a questão do pão e circo, aonde os nossos jovens estão muito mais interessados na questão de quando é o feriado, quando é que termina essa aula, sabe? Do que de fato aprender. Eu costumo dizer, Thiago, que a única coisa que a gente não tira da gente, que ninguém tira, na verdade, é o conhecimento. Aquilo que você tem acesso é seu. Acabou, ninguém te tira. E eu vejo uma geração que está muito mais preocupada com isso aqui, em fazer dancinha, do que de fato conhecimento mesmo. Então são de coisas simples, até de uma interpretação de texto que a gente tem falhas, até em escolhas importantes. Né? Então, tudo isso, a base de ensino, tudo isso está do jeito que o governo quer estar. Por quê? Uma população inteligente derruba o governo. Não é interesse do governo investir em que a pessoa tenha conhecimento, em várias outras coisas. É interesse dele fazer com que a população tenha acesso às informações que ele quer que a população tenha, para ter ali um controle. Agir de uma certa forma como uma massa de manobra. Né? Bom, é o que eu acredito. E você vê isso como, como coordenadas de um governo específico ou da governança no geral? Visto depois de muitos anos que a gente teve um determinado governo no poder, então, assim, acaba que toda essa parte de conhecimento veio justamente baseado aí do tempo onde a gente tinha o governo de esquerda no poder, posteriormente entrou de direita e agora voltou de esquerda. Então, até onde eu tenho conhecimento, eu percebo isso mais para a parte mesmo de esquerda. Porém, eu percebo também o seguinte, não era antes interessante, faltava mesmo interesse nosso mesmo em entender um pouco sobre o governo, sobre a tripartite, sobre ter a curiosidade de entender como que era o funcionamento, o que tem lá, né? O que a gente tem em Brasília, como que surgem as leis, como que é aprovado um projeto. Então, assim, um pouco eu acredito que possa ser, sim, responsabilidade um pouco do governo, mas existe uma responsabilidade também sobre nós. Eu acho que isso não isenta a falha nossa, não, porque quando a gente quer, a gente vai atrás. Tá. Mas eu estou tentando te instigar a responder uma coisa que eu penso muito, que é assim, eu não sei se você entendeu direito quando eu te perguntei, a população, a sociedade nas mãos do governo. Porque parece que você foi doutrinada muito a enxergar os princípios do governo, né? Sim, sim. Que seriam quais, por exemplo? No caso, a questão mesmo, se a gente for pegar da base do governo que eu tenho hoje, é a questão, primeiro, o direito de ir e vir é algo que tem que ser respeitado, muitas das vezes não é, mas enfim. A questão de quando eu entro essa parte da questão dos direitos, vamos pegar aqui, humano, a gente tem um dos pontos principais também, vai ser a questão de deixa eu lembrar só a palavra que fugiu da minha cabeça agora. Universalidade,
equidade, tudo isso. Várias outras coisas, né, como integralidade, enfim. E eu vejo a população muito... tá um fantoche. Como cresceu muito a rede social, as coisas dentro da rede social, hoje em dia é muito fácil você ter informações através da rede social. E às vezes são informações que quem está passando não passa, às vezes, de forma tão honesta ou de forma sem imparcial. Né? Nós estamos tendo acesso a algumas informações que são tendenciosas. Né? Então, eu vou meio que falar de uma forma para que gere uma tendência para você ir para tal lado, né? E por aí vai, enfim. Bom, eu acredito, não sei se está ficando claro para ti, Tiago, mas é o que eu acredito que eu entendi. Sim, eu quero saber o seguinte. Você acredita no governo, seja lá qual for, mas que a partir dos princípios do governo a sociedade pode ser bem conduzida? Com os que estão lá no poder e os que passaram, não. Sinceramente, não. Eu acredito que está algo que já foi corrompido. Então, aquilo quando já foi corrompido, foi quebrado, dificilmente você consegue alinhar de novo as quebras, né? Aonde teve as rachaduras. E a gente vê aí diretamente, desde pequenas corrupções até gigantescas corrupções que existem. De pequenas corrupções, como, por exemplo, coisas que acontecem e que às vezes a pessoa acha normal, ou acha, assim, sorte. Você foi comprar algo em determinado estabelecimento e na hora do troco a pessoa te passou um valor um pouco a mais. E você, às vezes, no momento não conseguiu visualizar, ou até percebeu, mas ficou calado. Então, ali a gente tem de uma pequena falha, uma pequena corrupção, até as grandes que se tem aí voltadas para as questões de desvio de verbas, né? Até mesmo dentro da área da saúde também, né? Assim, os problemas que a gente teve período Covid, enfim, tudo isso. E você vê uma solução para isso? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Eu acho que é algo doente, é como se fosse uma doença e quem entrar lá vai adoecer com o tempo. Ou você acaba saindo. Você não consegue permanecer por muito tempo sem se dobrar. Que tal se todo mundo saísse? Poderia ser uma saída, né? Vamos ver, a partir daí, mas quando você fala sair sem ter um poder, diretamente falando. Eu falei a partir do que você falou. Ah, o que você quis dizer quando você falou sair? A questão de saída seria destituir todos do poder. Seria isso? Exatamente. Qual poder? Meu filho, desde o judiciário até os outros que tiverem, porque No governo, né? o governo em geral. Nas funções públicas. Tudo voltado para isso. Até mesmo, de verdade, se a gente for pegar uma pessoa que passou no concurso público agora, se você for para um hospital público agora, e uma pessoa que é concursado, possivelmente a maioria dos tratamentos que a gente tem que não são de formas humanas, humanitárias, estão voltados diretamente para essas pessoas que já têm uma certa estabilidade, e aí, por conta disso, acho que pode ser tratado de qualquer forma os pacientes. Então, se a gente tem isso dentro da área da saúde, que é algo que é totalmente humanitário, o que dirá isso em outras áreas? E vamos colocar essa hipótese de todo mundo saísse do poder, o governo fosse instituído. Como que você consegue enxergar a sociedade se organizando a partir dessa nova era, vamos dizer assim, né? Eu acho perigoso, Thiago. Embora, sim, poderia ser a saída, mas eu acho perigoso, porque até se restabelecer
uma nova doutrina, onde as pessoas teriam que entender que elas não precisariam mais ter ali um governo, elas mesmas seriam o governo, né? Por elas mesmas, assim, a gente poderia ter vários problemas, tá? Eu vejo isso como exemplo, né, por eu ser da área da saúde, algo muito simples. Na época quando a gente teve aí a questão do Covid, a gente tinha a questão do uso de máscaras. E aí as pessoas só passaram a trabalhar diretamente, né, e usar a máscara, né, quando se tornou algo que tinha de fato uma fiscalização, né, em alguns ambientes. Perto da minha casa teve um baile funk, mesmo não podendo ter, então, enfim, então teve que ter ali uma certa vigilância. E pode ser que isso funcione, mas não seria no primeiro momento, não. A gente teria um verdadeiro escarcéu, acho que no primeiro momento. Verdadeiro quê? No primeiro momento. Verdadeiro quê? Escarcéu. Quer dizer, uma bagunça, assim, em primeiro momento da população. Ah, sim. Mas você não acha que, por exemplo, essa fiscalização poderia ser privada? Sim, mas aí, quando você fala em ser privado, você está falando também da privatização, no caso até das Forças Armadas? Seria isso? Só para eu poder entender. Sim, de tudo. Sim. Acredito que possa ser a saída. Porém, aonde a gente tem dinheiro, tem ali, pode ter um desvio, né? Infelizmente, de caráter. Mas pode ser uma saída. Eu concordo muito com você. Acho que a gente, inclusive, para acontecer esse processo de saída, né, que a gente estava falando antes, saída do poder governamental, e para que isso possa ser destituído, primeiro a gente precisa passar por uma revolução cultural, né? Sim. Que é de entender a liberdade do ser humano, né? E a benevolência dele. No século XVII, no Iluminismo, teve um filósofo muito famoso, chamava-se John Locke. Ele foi a origem do que a gente chama hoje do libertarianismo. E esse filósofo ele pregava sobre os direitos naturais. Que são 3 direitos básicos. Uhum. Primeiro é o direito à vida, a vida não pode ser tirada. Segundo, o direito à liberdade, todos os âmbitos do direito à liberdade de expressão, de religião, Sim. sabe, de pensamento, de ir e vir, como você disse, né? E o terceiro direito é o direito à propriedade privada. Então, como seria uma sociedade livre, uma sociedade onde o mercado livre imperasse, né? Primeira coisa onde houvesse algum tipo de conflito, o que você faz? Você vai lá, contrata uma agência de proteção de direitos, a outra pessoa que você está tendo um conflito vai fazer a mesma coisa, e elas vão negociar, né? Sim, sim. Seria o que a gente tem hoje em dia na justiça, né? Advogado representando cada uma das partes. Sim, só que hoje a justiça é pública, né? Exato. Só que aí seria algo que você está né, falando sobre privado. Então, sim, então assim, se as pessoas discordassem de um juiz, por exemplo, elas poderiam despedir esse juiz e contratar um que elas achassem que fosse mais justo. Entendeu? Entendi. Então tudo acontece a partir da oferta e demanda. Que já foi um conceito de um cara que veio depois chamado Adam Smith, né? Escreveu um livro que chamava Um Inquérito das Riquezas das Nações. Inquérito da Riqueza das Nações. Né? Uhum. Ele queria entender por que as nações são ricas. E a resposta
que ele encontrou foi o capitalismo. E o governo ele atrapalha o capitalismo porque ele interfere na economia. Uma vez que você destitui o governo, qual seria o jeito? O único jeito de a gente fazer isso era, ou se acontecesse isso, as próprias pessoas saíssem, né, abrissem mão do poder, ou se a gente educasse a população, conscientizasse a população para votarem, que mesmo assim não funcionou, né, porque a população votou no Bolsonaro e o Lula foi eleito, né. Então, assim, mas se isso fosse feito em maior escala, o que realmente já foi, inclusive, né, mas se fosse mais forte, né, vamos supor assim. Então, as pessoas iriam votar em governos que iriam enxugar a máquina pública, né? Exato. Até que ela perdesse o poder total, né? Se autodestituísse, né? Sim. Para que não houvesse guerra, revolta, né? Um tipo de revolução agressiva, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas esses são os 3 direitos. Você falou até uma coisa do governo atual, que os presos estão indo para casa, não sei o que e tal. Eu acho que eu vejo muito assim também. O criminoso ele não precisa pagar uma pena pelo que ele cometeu, sabe? É muito mais justo, porque esse negócio de pagar pena, isso é uma coisa arcaica, um conceito arcaico. Você cometeu um crime, você vai ter que pagar uma pena. Sendo que o criminoso é um próprio fruto da sociedade. Então, faz muito mais sentido ele ser ressocializado, entendeu? Passar por um processo de ressocialização no qual ele vai ter um amparo para ser reinserido na sociedade de uma forma educativa, transformadora, entendeu? Orientadora. Só que Com para psicólogos, isso, psiquiatras. sim. Só que para isso acontecer, Ti, eles teriam que ter acesso, isso que você falou, de fato eu concordo em partes. Primeiro, para eu poder ressocializar essa pessoa novamente, vou trazer ela novamente para a sociedade, eu teria que dar a ela todos os níveis de educação que todo mundo tem. Então, o nível de educação de quem é classe média alta, classe média baixa, seria o mesmo para todos. Eu vou pegar esse gancho, vou pegar um exemplo muito claro na questão, por exemplo, hoje da eutanásia no Brasil. Tá? Só para você entender o parâmetro do qual eu quero pontuar em relação a isso. Hoje no Brasil, a eutanásia ela é proibida. Uhum. Né? Na grande maioria também dos países aí. Aqui no Brasil, você já teve acesso assim, ao porquê dessa proibição? Não. O que acontece? Essa proibição, que é a mesma justificativa para essa questão que você trouxe da ressocialização do preso, é o seguinte: nós só podemos colocar a liberdade na questão da eutanásia, da escolha de morte, quando o meu paciente ele teve acesso a todos os níveis de saúde que a pessoa da classe mais alta teve. Então, exemplo, a gente não teria necessariamente os convênios, a gente só teria SUS, ou só teria os convênios e não teria SUS. Todos teriam que ter acesso a tudo. E aí, a gente precisa trazer para a realidade o que você tem acesso, né, dentro da classe que você tem, um menino de periferia que nasceu no Rio de Janeiro, lá, né, numa rocinha da vida, não tem acesso, mesmo se ele tiver o mesmo problema de saúde que você tiver. Então, obviamente, não vai ter acesso ao nível e qualidade de atendimento que você teria que ter. Então, até essa é uma das bases que nega a questão de se ter a eutanásia no Brasil, né? Nível, assim, desconsiderável de um para o outro. Ponto. Então, quando eu estou falando, assim, do meu preso socializar, vem cá, né? Vou te pegar novamente, vou socializar você, vou trazer esse princípio de viver em sociedade, para muitos dá muito certo, né? Tanto que existem alguns projetos, inclusive dentro das penitenciárias. Eu tive o prazer de viajar para Balneário Camboriú há uns 2 anos atrás, e eu vi isso, algo que eu achei fantástico. Balneário Camboriú parece que é fora do Brasil, né? Assim, é uma cidade
fora da curva. E lá, nos semáforos, tem uma placa escrita assim, olha, não dê gorjeta, aliás, não dê esmola, dê oportunidade. E tinha um número de telefone. Que legal. Quando eu muito curiosa, peguei o número. Quando eu peguei o número, você ia para um WhatsApp. Quando você ia para o WhatsApp, te encaminhava lá, era uma central porque lá tem muitos empresários. Então, os empresários divulgavam as vagas de emprego deles nesse local. A pessoa, né, ela vinha e fazia, se afiliava a esse projeto, e aí ele ia ser ressocializado. Então lá a gente não vê morador de rua, não vê. Por isso que eu tô falando que parece que tá fora do país. É extremamente seguro o local, por quê? Porque eles optaram aí por esse meio de trazer o mínimo de... Como é que eu vou falar assim? De vida, sabe? Qualidade de vida. Qualidade de vida dentro da realidade dele. Você consegue imaginar, Thiago, a pessoa hoje, um pai de família que está desempregado, que vai vender algo no semáforo, e aí, de repente, ele olha, tem uma placa ali, e aí ele fica curioso, quando ele entra em contato, ele descobre uma central, a cidade onde eu tenho um maior número de empresários, assim, uma das maiores, né, só perto para São Paulo, aonde faz a inscrição ali do número de vagas que tem, e naquele projeto vai trazer a pessoa para a sociedade, para contribuir como pessoa mesmo. Isso é fantástico. Isso tinha que para mim poder ser no país inteiro. E aí eu escutei, eu vi isso, que existe sim um projeto para que isso aconteça de forma mais abrupta em todo o país, nível Brasil, nível federal. Mas em contrapartida, a gente também tem uma população também que não quer. A gente tem uma população que teve acesso a alguns tipos de benefícios que foram ótimos em um certo tempo, mas que deixou, de certa forma, também a população muito mal acostumada. Entende? Para que eu vou, hoje em dia, para que eu vou trabalhar para ganhar um salário mínimo se eu fazendo dancinha no TikTok eu ganho um salário mínimo por dia? Infelizmente, mas é isso que está sendo ensinado para os nossos jovens. E o trabalho... na realidade não é essa também, né? Não é, mas é o que é ensinado. E aí, através disso, veio também a questão da socialização, né? Dos presos após o cumprimento ali da pena, porque eu acredito sim, Thiago, que o que te impede de fazer muitas das vezes as coisas, que faz você pensar um pouco, é a punição que você vai ter. Se a pessoa não tiver medo da punição, ela não faz. Punição não funciona. Só... Você tem um filho, uma filha? Não, você não tem, né? Não, mas pode dar o exemplo, não tem problema não. Se tivesse um filho, você ia querer ensinar ele através de punição? Não, porque aí, no caso, eu sou mãe dele, e aí nós estamos falando nível Estado, não estou falando nível... coisa. Aquilo. A não, sociedade é pai, é mãe do cidadão. Não, o Estado, ele passa a ser responsável por aquela pessoa quando ele não tem a figura paterna e a figura materna ou após 65 anos. Não, imagina. Inclusive, nessa questão que a gente está cogitando, né, que é sem Estado... Sim. A própria sociedade capitalista, ela não tem o direito de exercer uma... Até porque não... Assim, não existe um governo central que vai julgar aquela pessoa, entendeu? Entendi. Então não tem ninguém... É isso que eu estou falando do John Locke. Ele fala direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Sim. Mas principalmente direito à liberdade. Não tem como você exercer, pelo pior que a pessoa tenha feito, ou qualquer coisa que seja, você exercer sobre uma pessoa o direito de tolir a liberdade dela. Entendeu? Mas em compensação, se isso for cortado, Thiago, se a gente for agir então dessa forma, vai voltar a questão do olho por olho, dente por dente. Não, mas é isso que eu estou te falando. Para a gente chegar num lugar desse, a gente precisa passar por uma revolução cultural. Sim. Entendeu? E, inclusive, aí, tipo assim, né, quem cometer algum tipo de crime, o dinheiro vai vir, vamos supor que é uma pessoa de classe alta, né? Ou média, pelo menos. Sim.
O dinheiro vai vir do contexto que ela se encontra, tanto dela quanto dos amigos, da família principalmente, que vai ter que arcar com a ressocialização daquela pessoa, entendeu? Sim. De acordo com o juiz privado, né? A justiça privada. E se a gente conseguir instituir esse não é um sistema, né? É uma prática, né? Se a gente conseguir instituir essa prática, provavelmente o miserável vai deixar de existir. Porque a sociedade produtiva vai dar muito mais oportunidade para quem não tem hoje em dia, né? Eles vão preparar mão de obra barata, que é o marginal, para eles poderem ter também oportunidade. Vai ser os dois tendo oportunidade, tanto o pária quanto a iniciativa privada. Então os dois vão ganhar com isso, porque um vai ter mão de obra barata e o outro vai ter oportunidade. Dentro dessa sua visão, eu tenho uma dúvida. Quando você está falando sobre ressocializar o preso, né? Não vai cumprir a pena, eu vou dar a ele a oportunidade. Se caso ele vier a, por exemplo, cometer algum tipo de assassinato, alguma coisa assim, seria aplicada também nisso? Ou seria mediante a nível de gravidade? Só para eu poder entender. Não existe crime. Claro que existe crime maior ou menor, mas assim, o tratamento vai ser sempre o mesmo. Porque não adianta você instituir uma pena sobre um criminoso, sendo que quem que vai pagar a a privação de liberdade dessa pessoa. E o que você vai estar ganhando com isso? Porque aquela pessoa vai ficar 10, 20, 30 anos na cadeia. O que você vai ganhar com isso? Ele não vai matar de novo. Mas você vai começar a jogar todo mundo na cadeia, que é o que está acontecendo, as cadeias superpopulacionadas, né? Hoje em dia, o pessoal não tem mais onde jogar preso. Então, assim, é um sistema que é uma guerra em glória, sabe? Ninguém está ganhando. Ninguém está ganhando. Vale muito mais a pena você ressocializar qualquer tipo de criminoso e reintegrar ele à sociedade. Você vai, porque depois que o preso sai da cadeia, ele vai cometer mais crime, né? A cadeia é uma aula, uma faculdade de crime. Então, assim, quando você ressocializa, todo mundo sai ganhando. Partindo do pressuposto que a pessoa quis, né? Porque se ela não quiser também... Ela não tem direito de querer ou não. Mas aí, porque ela cometeu um crime, a justiça privada vai ter que... ela vai ser ela vai ser forçada a passar por aquela socialização, porque ela cometeu um crime. Ela não adianta ela falar, não quero passar por isso, vou continuar livre, vou continuar matando. Não é assim. Entendeu? Isso não funciona também. Ela cometeu um crime, ela vai ter que se submeter a passar por um processo. Queira ela ou não, entendeu? Sim, sim. Bem arriscado. Mas não é arriscado, ver. é lógico, assim, é uma coisa, uma compreensão básica do que é o ser humano, entendeu? Todo mundo precisa e tem direito a uma segunda, terceira chance, entendeu? Sim, sim. Isso eu concordo. Inclusive, a sociedade, porque senão virou guerra civil, né? O criminoso, ele faz um crime, na verdade ele está cometendo um crime contra o Estado, né? Sim. Então o Estado vai lá e pune ele como se ele estivesse punindo um militante, né? Alguém que está cometendo um crime de guerra mesmo, né? Sim. Então, isso que eu estou falando, que é uma guerra civil, porque o próprio criminoso, o próprio
criminoso dentro da sociedade que vai cometer um crime contra a própria sociedade. E a sociedade tem que punir ele. Mas ele ninguém está ganhando. Entendeu? Então, na hora que você privatiza tudo, a própria sociedade ela tem que ter uma solução para qualquer tipo de problema. Porque senão que sociedade que é essa? Né? Eu estou falando, revolução cultural. Né? Exato. Então, assim, se a sociedade não é capaz de resolver um problema desse, que sociedade que é essa? Qual o problema que a sociedade vai conseguir resolver? Né? Então, se ela vê um problema na atitude de uma pessoa, ela tem que ser capaz de consertar aquilo. E não marginalizar aquela pessoa. Sim, sim. Compreendo. Entendeu? Você me fez falar, hein? Ai, ai. Eu tinha que ter trazido minha garrafa de água. Quer que eu pegue uma água pra você? Quer, por Fica favor. aí, fica aí. Gelada ou morna? Pode ser morna. Olha, gente, além de ser entrevistada pelo Thiago, eu sou servida pelo Thiago. Né? Gente, que Tá vendo? chique! Que luxo. Que chique que eu estou! Venci na vida. E aí, o que você achou de tudo que a gente conversou até agora? Tá abrindo um novo mundo assim na minha cabeça, né? Bum. Você percebe que muitas vezes a gente acha, a gente pensa assim, não, a gente destituiu a monarquia, né? Uhum. Abolimos a escravidão. Sim. Temos o futebol, temos o carnaval, vivemos numa democracia. Sim. A gente acha que está tudo pronto, tudo perfeito. Só que existem tantos problemas sociais, né, que não são resolvidos por esse sistema, e a gente vê que a gente sente que tem uma coisa muito errada, mas não consegue elaborar o que é. E o problema é justamente o governo. A gente precisa dar mais um passo de destituir essa democracia que é o sistema eleitoral. Traz corrupção, sim, traz roubo, né, que é um imposto, é um roubo. É um roubo onde eles falam que a gente tem direitos, né? Mas esses direitos são subsidiados por roubo, e na verdade não são direitos, são serviços, né? Esses serviços são subsidiados por roubo, que é um imposto. Então você trabalhou horas da sua vida, foi escravizada, né? Um terço, que é o imposto que você paga do seu salário, e esse dinheiro foi tirado de você e foi colocado em outro lugar. E você não necessariamente concordou com aquilo, mas você é obrigado a pagar. Engraçado, Chico, que você tocou nesse assunto. Eu vi, uns dias desse eu voltando para casa, eu estava escutando o rádio e eu estava vendo justamente sobre essa questão de imposto. E aí um economista estava fazendo um cálculo muito breve, ele falou, olha, em 365 dias, você trabalhou aproximadamente 154 dias foram equivalentes ao imposto que você pagou durante o ano. Mas, gente, como assim? Eu não tinha... Sabe quando você não para poder pensar em relação a isso, diretamente falando, sabe? Mas, gente, a gente paga muito, muito imposto. E isso aqui agora que a gente está falando, o que ele estava falando diretamente, era inclusive da questão do imposto de renda. Ele não está falando sobre os outros impostos que tem acometidos em questão de alimentação, não. Em questão de comprar um bem, um carro, não. Ele não está falando disso, ele está falando do que é tirado ali, retirado de você para pagar o imposto numa questão de quando você trabalha.
E aí ele estava justificando acerca disso, do crescimento dos MEIs, que a gente tem, que são os microempreendedores. Que eles querem sair desse vínculo empregatício do CLT, justamente por os descontos que se tem, e acaba que quem é contratante paga também muito imposto também em cima daquele funcionário CLT, e aí por isso houve um crescimento dentro da questão dos MEIs aí, que é algo que diz que no próximo ano, ainda não foi liberado, diz que vai ter outros benefícios. Atualmente os benefícios dos MEIs estão sendo um pouco equiparados assim, com a questão do CLT. Retira a questão só das férias remuneradas, não existe, você trabalha para você mesmo como MEI. Mas em questão, por exemplo, de INSS, aposentadoria, é contado esse tempo, sabe? Você contribuindo, pagando as guias ali, as DAS. Então acaba que a gente vê hoje um crescimento abrupto de quem quer ser MEI, microempreendedor, trabalhar por conta própria, e a gente acaba vendo também um declínio muito grande de quem quer ser CLT. Tanto que se você passar, se tiver a oportunidade de você poder ver, sempre tem vagas e nunca são preenchidas, justamente por conta também dos benefícios e o que é voltado no meio de impostos, né? Eu trabalhei em um lugar, um hospital aqui de BH, um dos hospitais mais antigos de Belo Horizonte, e aí eles pagavam ali o piso salarial da enfermagem, que era, se eu não me engano, ele está 4.700, uma coisa assim. Só de imposto que era descontado do meu salário ali, era R$500, fora outras coisas. Mas R$500 era imposto de renda. Dentro de 10 meses, Thiago, eu estava pagando para o governo, devolvendo para o governo, né? R$5.000. É muita grana, gente. Se eu investisse isso, né? Se eu fosse ver aí um tesouro direto, como que seria? Né? Então são coisas que fazem a mente da gente faz assim, né? Abre muito para poder entender tudo isso. Ou seja, você é uma escrava não só na prática, mas principalmente na mente, né? Sim, sim, a gente está na fase, principalmente eu, onde eu estou me permitindo conhecer de tudo mais um pouco para que não seja mais, tenha uma mente escravizada. Precisamos, inclusive. Em geral, a população precisa mesmo. E muitas vezes esses impostos... Você consegue dar pausa aí? Aí, Stephanie tá ligando no seu almoço. Vou deixar, depois a gente liga para ela. Uhum. Os impostos que, por exemplo, porque 10% da população, isso, 10% da população é 10% da população mais rica, né? Uhum. Retém 90% do dinheiro gerado na economia, né? Os outros 90% da população retém 10% do dinheiro da economia. Então, os impostos que são pagos desses 90% da economia, eles não vão para o pobre, né? Para suprir as necessidades do pobre, eles vão para suprir as necessidades do rico, né? Ele está pagando imposto. Manter a máquina funcionando, né? E os 10% que sobra aí é que vão para as necessidades dos outros 90% da população. Ou seja, não é tanto dinheiro assim, né? Sim. Sendo que eles são os mais necessitados, né? Exatamente. É quem mais necessita que vem... Então, eles vivem né, o pobre vive na precariedade. Infelizmente, né? Mas eu acredito também que essa questão também de... Agora, se houvesse concorrência, né? Vamos supor que a gente elimina os impostos e coloca aí uma concorrência para ver quem vai prestar serviço de melhor qualidade e mais barato para todo mundo, né?
concorrência é o ânimo, né, da economia. Sim, sim. Com certeza. É. Com certeza. Espera lá. O Stephanie ligou aqui, mas não conseguiu atender, não. Ah? A gente pode ir concluindo aqui também, já deu bastante tempo. Ti, você vai concluindo aí. Eu queria te fazer também umas perguntas. Pode finalizar. Pode fazer, Pode? fazer. Eu queria que você contasse pra mim quem que é o Thiago. Queria te Não, conhecer. mas depois você vai me entrevistar. Então, pode ser. Pode finalizar. Obrigada pela entrevista, gente. Valeu, querido. Agradeço.